E aí, pessoal, que imenso prazer estar aqui com vocês. Galera do concurso de cartório, eu sou o professor Felipe Pellegrini e juntos vamos tratar de direito tributário. Eu sei de cara que não é a matéria que vocês mais gostam, mas querendo ou não, é uma matéria que vai trazer um diferencial para vocês aí no concurso de cartório, porque a gente tem algumas poucas questões aí, não somos o direito civil, não somos aí a preferência dos concurseiros no geral, mas aqui a gente vai te entregar o diferente, a gente vai te entregar aqueles pontos a mais na primeira fase, aqui a gente vai te dar a possibilidade de numa matéria que tem um peso maior, você até poder errar um pouco mais, porque no tributário a gente vai compensar. Então a nossa ideia aqui é ver tudo o que tem de mais importante dentro do seu edital, embora seja impossível zerar edital, a gente sabe, é muita coisa para fazer, é muita legislação, tem muita coisa para poder trabalhar. Então a nossa ideia aqui é fazer um voo panorâmico no tributário, entender dentro da nossa carga horária o que é mais importante, o que vale a pena você saber para a tua prova. E eu sempre fico à disposição de vocês naquele endereço que está ali na tua tela. @PellegriniFelipe é o meu sobrenome, meu nome, tudo junto, sem ponto, sem hífen, sem nada. Lá você me encontra na rede social, Instagram, Facebook e Twitter, embora a rede que eu mais me utilizo é o Instagram. Então faz o seguinte, me conta como estão os seus estudos, dá um feedback, tira foto da aula, eu reposto com o maior amor e carinho. A ideia é saber como é que você está se preparando para esse concurso e eu quero te ajudar em tributário. Por isso, não fique com dúvida. Aciona, conversa, vamos entender o que você precisa para chegar lá. Combinado? Então, maravilha. Nós vamos, a partir de agora, inaugurar o tema de competência tributária. E eu já de cara vou te falar, essa é a aula mais importante do curso. A mais importante. Por isso eu preciso que você acompanhe ela com toda a atenção. Durante todos os nossos blocos você vai entender o porquê essa aula aqui é a mais importante. Já vou te dar o spoiler, mas é porque em matéria tributária, e em especial em provas objetivas, a gente tem algumas ideias gerais e que dentro das ideias gerais, que sempre estão ligadas à competência e a questões constitucionais, elas vão poder matar as questões para vocês, ou pelo menos excluir boas partes das alternativas. Então a gente precisa estar muito bem ligado, aqui é o marco inicial, é o pontapé para que a gente possa falar de direito tributário. Então eu preciso demais da atenção de vocês. Combinado? Então vamos lá. Primeiro grande tópico na tela aí é o de competência tributária. De primeiro modo, você vai anotar no teu caderno que a Constituição Federal, ela não cria tributo. É a primeira informação. A Constituição Federal, ela não cria tributo, ela não cria absolutamente nada. O que a Constituição faz? Ela traz competência tributária. E o que é a competência tributária? Olha lá, a Constituição, ela conferiu aos entes políticos a competência para criar, para modificar e para extinguir os tributos. A competência, portanto, é dada pela Constituição Federal para que os entes políticos, os entes federativos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles possam criar, eles possam modificar, eles possam extinguir os tributos. Tudo bem. Quando eu falo em tributos, eu tenho duas possibilidades. Uma adotada pelo Código Tributário Nacional, que você vê ali a escola tripartida, ou também chamada de tripartite, outro do STF, pentapartida ou quinquepartida. Mas eu já falo disso. Você precisa, então, gravar este conteúdo na cabeça. O que é, portanto, a competência? Poder de tributar. É um poder conferido pela Constituição para que os entes federativos eles possam criar, modificar ou extinguir o tributo. Aí vem lá uma alternativa na prova, vem lá alguma diretriz e diz o seguinte, olha, a competência tributária ela é exercida por toda pessoa jurídica de direito público. Aí você vem e fala que está errado. Errado. Pessoa jurídica de direito público pressupõe
os entes políticos, mas também as suas autarquias e fundações. E perceba que em nenhum momento eu falei autarquias e fundações. Em nenhum momento. Por isso, a alternativa certa é a que quem exerce competência é a pessoa jurídica dotada de pessoa jurídica de direito público interno. Porque essa pessoa, a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, eles são dotados da chamada competência legislativa plena. Então toma muito cuidado, somente quem exerce competência tributária é um ente federativo. Mais pra frente a gente vai tirar um mito grande de vocês aí, um mito grande das provas, que todo mundo se confunde e fala, poxa professor, mas eu não entendo, a prova veio e disse que o INSS ele arrecadou o tributo, ele fiscalizou aqui o tributo federal, poxa, o INSS exercendo competência tributária? Não, gente. A gente vai ver já já que eu não posso confundir competência com capacidade. E é muito, mas é muito comum as provas tentarem misturar essas naturezas e a gente mesmo como aluno, muitas vezes numa leitura rápida, numa leitura desatenta, a gente acaba caindo na pegadinha. Então a nossa missão aqui é não te deixar fazer isso, não deixar isso acontecer. Por isso eu conto com você. Este conteúdo aí na tela é muito importante. Baliza comigo aqui e vamos voltar. O que é competência? A Constituição, ela conferiu, ela entregou um poder de tributar à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para que eles possam criar, modificar ou extinguir os tributos. Quem são, então, tributos? Para o Código Tributário Nacional, tributos são 3. São impostos, são taxas, são contribuição de melhoria. Não é a corrente que entende o STF. E para fins de prova, a gente se utiliza da corrente do STF, a não ser que a questão te diga, são espécies de tributos à luz do Código Tributário Nacional. Aí ele está te pedindo que você analise os tributos observando, olhando para o Código Tributário Nacional. Então, muito cuidado, muita atenção com o que a questão está exigindo de você. Mas, evidentemente, que a gente vai levar para a prova o que o STF ele entende. E para o STF, tributos são 5. 5 da escola pentapartida. São impostos, são taxas, são contribuição de melhoria, são empréstimos compulsórios e são contribuições especiais. Então, quando a gente fala de competência tributária, nós vamos falar que a competência tributária nada mais é do que a Constituição Federal entregando um poder de tributar à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para que eles possam criar, modificar e extinguir impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Grave essa temática aí. Beleza? Muito bom, então. Na sequência, vamos lá. Para a gente poder saber de forma bem detalhada sobre competência tributária, a gente precisa começar a estudar as características de competência. E para que a gente possa estudar as características de competência, nós vamos nos valer de 4 grandes características. Elas estão na tela para você aí. A primeira delas é a chamada indelegabilidade. A competência tributária, portanto, ela não é delegável. Não é delegável, ainda que para um terceiro, pessoa jurídica de direito público. Ou seja, a competência tributária ela não é delegável, ainda que para uma autarquia ou fundação pública. Volta naquele exemplo que eu falei ainda há pouco. Espera aí, professor, mas não é o INSS que arrecada e fiscaliza quase que sempre a contribuição previdenciária? É, mas eu não disse que ele cria, eu não disse que ele modifica, eu não disse que ele extingue o tributo. Eu falei que ele arrecada e fiscaliza. E está aí o grande erro dos concurseiros, das concurseiras.
é confundir competência com capacidade tributária ativa. Eu não estou falando de arrecadação e fiscalização. Eu estou falando da possibilidade de uma autarquia ou fundação criar, modificar ou extinguir um tributo. E isso jamais acontecer. Jamais irá acontecer. Porque a Constituição, ela entregou o poder de tributar para os entes políticos e tão somente. Então, a primeira grande característica de competência tributária é a chamada indelegabilidade. Não é delegável. Veja a segunda, então. Ela não é delegável e também ela não é transferível. Por isso, nós temos a intransferibilidade. Não se transfere competência tributária entre os próprios entes. A União não pode repassar a competência dela para criar, modificar e extinguir o imposto de renda para o município. Novamente, estou falando de criar, de modificar e de extinguir o tributo, e não de, eventualmente, arrecadá-lo. Falta de competência e não de capacidade. A competência nada mais é do que a atribuição constitucional para que você possa lidar com o tributo. Lidar com o tributo em sua natureza. E não falar de arrecadação, mas lidar com ele. Criar, mudar, extinguir o toleramento. Afinal, nós temos um poder e não um dever de tributar. Se houvesse um dever de tributar, já teríamos o imposto de grandes fortunas. E até hoje não temos. Então é um poder. Está lá que a União ela poderá criar o imposto sobre grandes fortunas. E quando for fazê-lo, deverá ser por lei complementar. O comando está lá. Até hoje existe? Não. Então perceba, a intransferibilidade não pode transferir competência de um ente político para outro. Está lá que o ISS é do município, ele vai ser do município. O ITCMD estadual é do Estado. Ponto final. Mas aí tem uma pergunta para você na tela. E a competência dos territórios federais? Porque o território federal, eles não mais existem hoje, né? Com o advento da Constituição de 88, ou eles deixaram de existir, ou tornaram-se estados membros, ou então foram reincorporados a estados, como o caso de Fernando de Noronha, que foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Isso não quer dizer que os territórios federais não possam mais vir a existir. Mas se eles se vierem a existir aqui no Brasil, eles vão seguir a linha de que eles são dos interesses da União. Então cabe à União, munido de seu poder, instituir os impostos estaduais e desde que o território federal ele não seja dividido em municípios, a União também irá fazer os seus impostos municipais. Sobreveio então a pergunta: houve uma transferência de competência? A resposta é claro que não. Houve uma imposição da Constituição. A Constituição disse, olha, o território federal ele é de interesse da União. Não foi a União que olhou e falou assim, não, território federal, eu quero você. Não falou isso. Não trouxe para ela, não puxou para ela. Não foi o território federal que pegou a bucha e falou, União, resolve, é com você. Não. É uma outorga da Constituição. A Constituição determinou que em caso da existência de um território federal, a competência ela é da União. Por isso, não se cogita em nenhuma hipótese alguma exceção de competência, alguma exceção de competência tributária constitucional. Nada, não tem nada. É uma outorga da Constituição e é daquela maneira. Por isso, indelegável, intransferível e a terceira característica, incaducável e imprescritível. Não tem nenhum prazo na Constituição. Se não tem prazo na Constituição, eu não posso pensar em perda de prazo ou perda de competência por decurso de prazo. Vou voltar ao exemplo do IGF, do Imposto sobre Grandes Fortunas. A Constituição ela é de 1988. Até hoje, não há IGF.
Eu posso falar então que a União perdeu a competência para criá-lo? Não. Não tem prazo na Constituição Federal. Então a terceira grande característica de competência é incaducável, não decai, né? Não tem decadência. É imprescritível, não tem prescrição. E a quarta e grande característica é a chamada irrenunciabilidade. O ente federativo, ele não pode renunciar à sua competência. A União não pode, numa bela manhã de sol, falar, olha, imposto de renda, não quero mais saber de você. A outorga é constitucional, é uma imposição, não é uma análise de juízo de conveniência e oportunidade, não é uma discricionariedade. A Constituição Federal impôs. É algo que acontece de forma impositiva. Então, eu não renuncio competência. Só que você, em momento algum, pode confundir irrenunciabilidade de competência com renúncia de receitas, renúncia de dinheiro. Como assim? Irrenunciabilidade de competência é abrir mão da minha competência. O que nada tem a ver com abrir mão de dinheiro, de arrecadação. Porque você pode abrir mão da arrecadação por uma imposição constitucional, ou então porque você, analisando todo o cenário que você tem dentro da tua esfera de governo, você decidiu abrir mão por algum benefício, por alguma coisa. Quer ver? Olha só, olha na tela comigo. Quando que eu vou ter uma renúncia de receita que ela é impositiva? Que ela é uma determinação da Constituição Federal. Tem expressa previsão no texto. Repartição de receitas. Você encontra a repartição de receitas dos artigos 157 a 162 da Constituição. E lá, você vai ter que a União e os estados, eles compartilham receitas com o Distrito Federal e os municípios. Pensa numa balança, a balancinha do direito. Quem mais arrecada dinheiro é a União. Então, aqui, ó, a balança está aqui, né? Está pesada, pesada de dinheiro. Mas quem presta a maior gama de serviços ao contribuinte são os municípios. Como que eu vou equalizar essa balança? Como que eu vou deixar a balança equilibrada? Opa, ela tá assim, né? Eu pego o dinheiro daqui e jogo para lá. Até que ela comece a se estabilizar. Isso nada mais é do que o chamado federalismo fiscal. Então, a primeira grande forma de renúncia de receita é a de repartição de receita, que pode acontecer de forma direta entre os entes. Então, olha lá, a União e os estados repartem com o Distrito Federal e os municípios, o DF e os municípios só recebem dinheiro, nunca vão repartir. Ou então através da repartição que ela é indireta, é para os fundos. O fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, etc. Ou então também eu tenho renúncia de receita quando eu falo de uma imunidade tributária. Por exemplo, lá você tem as imunidades genéricas, que são aquelas que impedem a cobrança de impostos pelos entes federativos. Se impede a cobrança dos impostos, eu tenho uma renúncia de receita. Quem determinou a Constituição, ela falou que sem prejuízo de outras garantias é vedado para a União, para os estados, para o Distrito Federal, para os municípios, instituir impostos sobre. E vai lá e traz um monte de possibilidades, abrindo mão das receitas tributárias. Isso de maneira expressa na Constituição. Entretanto, nós temos a segunda possibilidade. Não é uma renúncia impositiva, é uma renúncia opcional, facultativa, que deriva de uma discricionariedade estatal.
Perceba, existe uma faculdade na instituição de tributos. Como eu te disse, é um poder de tributar. Dá uma olhada no artigo 145 da Constituição. Diz que você pode tributar, portanto, trata-se de um poder. Caso do IGF. Se fosse um dever, ele já estaria instituído. E até hoje não está. Assim como a faculdade na concessão de incentivos, benefícios e subsídios. Disciplina o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, que qualquer forma de incentivo, benefício ou subsídio dependerá de uma lei específica. Se você isenta o pagamento de um imposto, você está abrindo mão da receita tributária. Você está renunciando a uma receita tributária. Então o Estado, ele decide que, preenchidas certas condições, ele irá isentar aquele grupo do pagamento de IPVA. Se ele isenta o pagamento de IPVA, ele isenta o pagamento do tributo. Obrigação tributária principal relativamente ligada ao tributo. Portanto, ele abre mão de dinheiro nos cofres. Nada mais é do que uma hipótese de discricionariedade que acaba por culminar em ausência de receita. Abriu mão do dinheiro do IPVA dos contribuintes. É, portanto, uma renúncia de receita que o próprio ente optou por fazer. Maravilha, então. O que a gente vai gravar? Pode ser que a tua prova venha um pouquinho mais pesada. Não são todos os tributos repartidos. Não são todos os tributos repartidos. Apenas parcela dos impostos e da CID combustíveis. Então, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, à exceção da CID combustíveis, não são repartidas. Então você vai gravar quem não admite repartição. Porque se eu sei quem não reparte, o restante reparte. Então, olha, na seara federal não se reparte o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre grandes fortunas e o imposto extraordinário de guerra. Na via municipal, o ITCMD não se reparte. Ele é só do estado de origem. E municipal? Todos. Afinal, os municípios não repartem receitas. Eles somente recebem receitas. Portanto, o IPTU, o ITBI e o ISS. Vale a pena saber. Dito isso, a gente passa da definição de competência, as características gerais, e nós agora migramos para as espécies de competência. Nessa linha de raciocínio, nós estudaremos de forma didática 7 espécies de competência. Acompanha comigo então. A primeira delas é a chamada competência privativa. E presta atenção. Presta atenção, porque espécies de competência te ajudam demais a lembrar dos modelos de competência tributária. E com o modelo de competência tributária você responde uma pancada de questão. Uma pancada. Olha, anota. Competência privativa. Ela diz respeito à instituição dos impostos ordinários pelos entes federativos. É a competência privativa, ela fala dos impostos ordinários dos entes federativos. E quem são os impostos ordinários? Aqueles que já estão no texto constitucional. Impostos federais, portanto, do artigo 153 da Constituição. Os impostos estaduais, do artigo 155 da Constituição. E os municipais, do 156 da Constituição. São aqueles que já estão previstos lá na Constituição Federal.
Segunda possibilidade são as chamadas competências comuns. E por que são comuns? Porque todos os entes poderão instituir esses tributos, uma vez presentes os fatos geradores. Então, União, Estado, DF, município, todos eles podem instituir as taxas. A União, os Estados, o DF e os municípios podem instituir a contribuição de melhoria. E todos os entes poderão instituir a contribuição para o custeio do regime previdenciário dos servidores. E por que eu chamo a atenção para você? Porque pouco antes de dar a pandemia, lá no ano de 2020, houve uma alteração por emenda na Constituição. A emenda constitucional 103 em 2019. E ela alterou o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. Antes, somente quem poderia tratar sobre a competência do regime previdenciário próprio dos servidores eram os estados, o DF e os municípios. A União não podia. Com a alteração constitucional, hoje todos eles podem. E como deu pandemia, como os concursos ficaram parados e tudo mais, às vezes é uma informação que ela pode se perder no tempo. A alteração. Porque quando você está na corrente, o concurseiro teria pegado a informação, coloca lá nos estudos e ela incorpora o teu próprio estudo. Isso foi feito no fim do ano, pouco antes de o chicote quebrar na pandemia. Então é uma informação importante. A competência ela é comum dos entes federativos para tratar sobre a contribuição do regime previdenciário próprio dos servidores. Toma bastante atenção. Então, veja lá, privativa, veja lá, comum. A privativa dos impostos ordinários. A comum, todos os entes federativos poderão instituir os mesmos tributos. As taxas, em sendo o caso de uma taxa de polícia ou de serviço, a contribuição de melhoria quando da existência de uma obra pública que decorra valorização, e a contribuição para o RPPS, o regime próprio de previdência social, que ele é apartado daquele regime geral de previdência social que a gente conhece por RGPS. Beleza? Maravilha, então. Na sequência, olha lá, nós vamos tratar sobre a competência mais importante de todas. E não é que ela é mais importante por algum motivo. Não é porque ela é maior do que as outras. Mas é porque é a competência que mais tem detalhes. E se mais tem detalhes, o examinador adora exigir de você, porque justamente você pode escorregar. Então anota no teu caderno e vamos tomar muito cuidado com essa competência. Olha só. Ela já tem um nome próprio, competência residual. Por que é residual? Porque é uma situação que ela é incomum. Ela é fora do comum. Então, se ela é fora do comum, ela é residual, só quem pode exercer competência residual? A União. Então, somente cabe para a União para a instituição de novos impostos e de novas contribuições sociais. Então veja, somente a União e não é para todos os tributos, só para novos impostos. E se não são novos impostos e são da União, são novos impostos federais. E para as novas contribuições sociais, para novas contribuições que são destinadas à Seguridade Social. Desde que sejam cumpridos requisitos. Quais requisitos? Os requisitos previstos no artigo 154, inciso 1º da Constituição. Tem que ser por lei complementar. Portanto, é um processo legislativo mais
dificultoso, mais gravoso. A lei ordinária é mais simples de você aprovar. A lei complementar, ela tem quórum específico, especial, é mais complexa. Tem que ser não cumulativo esse novo tributo, esse novo imposto ou nova contribuição social. O que é mesmo não cumulatividade? É uma regra contábil com status de princípio, onde eu deduzo na operação subsequente aquilo que fora pago no antecedente, evitando a chamada tributação com efeito cascata. Isso é, tributa em toda a parcela das operações, fazendo com que ao final, o consumidor final, nós, suportemos um encargo tributário insuportável. E além disso, o fato gerador ou a base de cálculo devem ser distintos dos já previstos na Constituição. Então, o novo imposto, ele não pode ter mesmo fato gerador ou base de um imposto já previsto. Então, eu não posso vir e criar um novo imposto e dizer que esse novo imposto ele vai ter como base, como fato, a propriedade do veículo automotor. Por quê? Porque o PVA já existe. Eu não posso falar que o novo imposto ele vai ter como base de cálculo o valor venal do imóvel. Por quê? O IPTU já existe. E por assim vai. De igual maneira, eu não posso ter uma nova contribuição que ela tem como destino a folha de salários e demais rendimentos. Por quê? Porque essa contribuição já existe. Entretanto, existe uma exceção. Essa exceção ela foi julgada à época pelo recurso extraordinário 146733 de São Paulo. Ela observou o imposto de renda de pessoa jurídica, o IRPJ, em detrimento da CSLL, da contribuição social sobre o lucro líquido. Chegou a discussão ao STF e falou o seguinte: opa, a contribuição social sobre o lucro líquido, ela é inconstitucional, porque ela foi criada logo depois da Constituição e ela tem como mesma base o lucro. E o IRPJ também observa o lucro. Então ela é inconstitucional. O que o STF trouxe? Uma saída tributária. O STF disse o seguinte: é verdade isso aí. Só que os impostos, eles têm como parâmetro os impostos. As contribuições, elas observam fato e base de contribuições. Se eu misturar as naturezas tributárias, não há problema. Então não há nenhum óbice que um novo imposto observe parâmetros de contribuição e que uma nova contribuição observe os parâmetros de um imposto já existente. Por isso que o STF determinou que o IRPJ e a CLL são constitucionais, ambos. Então, se uma nova contribuição ela observar fato ou base de um imposto já previsto, uma nova contribuição, portanto, ela vem para o ordenamento jurídico e ela vai ter como base a propriedade do veículo automotor, é constitucional, desde que ela seja por lei complementar e não cumulativa. Então é por isso que essa espécie de competência ela é tão cobrada nas provas, porque ela traz muita informação. Olha lá, só cabe para a União. Então o Estado não pode criar, o DF não pode, o município não pode criar. Ah, eu vou criar um adicional de um imposto, adicional de imposto à criação de um novo imposto. Eles só arrumaram um nome para dizer que é um adicional, que aquilo é bonito para tentar te derrubar na prova, para te enganar. Ah, a criação de um adicional, criação de um novo tributo. O Estado que fez? Inconstitucional. Por quê? Olha quem pode criar. Só a União. E não são todos os tributos. É para novos impostos e para as novas contribuições sociais.
tem que cumprir com requisitos. Lei complementar. Não cumulatividade e que fato ou base sejam distintos dos previstos. Imposto observando imposto, contribuição observando contribuição. Ah, mas criou uma nova contribuição com parâmetros e impostos. Constitucional. Somente vai ser inconstitucional se eu criar um novo imposto com o fato ou a base de um imposto que já estava previsto na Constituição. Seja ele federal, estadual ou municipal. Não pode. Aí é inconstitucional. Então, percebe? O legislador, ele entregou para o nosso examinador da banca uma porrada de possibilidades dele misturar as questões, dele trocar informações, mudar elementos. Por isso que essa competência, ela é a pior das provas. Só que também é o seguinte, você aprendeu, você nunca mais erra. Você nunca mais erra essa competência. Então, até agora a gente viu competência privativa, competência comum e a residual. Na sequência, a gente entra na chamada competência extraordinária. E se ela é extraordinária, ela não é ordinária. Ah, vá. É claro. Extraordinárias são situações que são mais do que excepcionais. Então, se são mais do que excepcionais, quem que tem competência? É claro que é só a União. Por isso que cabe apenas à União para a instituição de empréstimos compulsórios e do Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. Empréstimos compulsórios somente acontecem quando a União não possui recursos nos seus cofres públicos. Então vamos emprestar dinheiro dos contribuintes para depois, à frente, devolver em situações emergenciais ou em situações de investimento. Já o Imposto Extraordinário de Guerra, ele vem para suprir uma guerra externa do Brasil com uma outra nação. Não se aplica aos meros conflitos internos. É só para uma guerra externa, uma guerra daqui, guerra do Paraguai, aquela merda lá. Que nem para isso a gente serve. Se fosse hoje uma guerra do Paraguai, poderias cogitar a ideia do IEG. Tranquilo? Nossa quarta espécie de competência tributária. A nossa quinta espécie está lá na tela, é exclusiva. E veja que existe uma palavra negritada ali, uma palavra em destaque. Pertence, em regra, à União para a instituição das contribuições especiais. Então, a competência exclusiva ela se presta à União para a instituição das contribuições especiais. Pertence em regra. Primeiro grande esclarecimento, e obviamente a gente vai ver isso à frente, é que a gente não tem no texto constitucional a expressão contribuições especiais. Isso é uma construção da doutrina da jurisprudência. E contribuições especiais, elas se subdividem em 5 subespécies. Você tem contribuição especial. Quando eu falo da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Contribuição especial, quando eu trato de contribuição corporativa, ou a chamada contribuição das categorias profissionais ou econômicas. Contribuições sociais. Tenho ainda a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP, ou também chamada de CIP, e a contribuição para o custeio do regime previdenciário próprio dos servidores. 5 contribuições especiais. Elas, em regra, são da União. Por isso que a competência exclusiva, Siri, fica quieta aí. Por isso que a competência exclusiva, ela, em regra, pertence à União para essas contribuições especiais. Entretanto, nós temos uma exceção. Exceção
de contribuição especial que não é da União. E o pessoal cobra toda hora nas provas. É a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, a COSIP. Prevê o artigo 149, letra A da Constituição, que ela cabe para o Distrito Federal e para os municípios. Tão somente. As demais, CID da União. Contribuições corporativas da União. Contribuições sociais da União. E a contribuição para o custeio do regime previdenciário próprio dos servidores é da União. É da União. Mas a gente viu, ela é comum, lembra? É também de todos os entes. Então ela também é da União, não tem como a gente excepcionalizar. Agora, a COSIP é a única que não é da União. É só do DF e só dos municípios. E cai direto nas provas. Dizendo que uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública foi criada pelo Estado. Foi criada pela União. Não foi. É só pelo DF, pelos municípios. Beleza? Então aqui, para a gente não perder o fio da meada, nós vamos fazer uma pausa nos nossos blocos, na nossa aula inaugural, e vamos para mais, evidentemente. Até agora, competência, a definição dela, as características, e vimos 5 de 7 das espécies de competência. Então, é o seguinte, vai beber um café, vai tomar uma água, e eu já te espero. Vem para mais, vem para a próxima aí, que a gente vai finalizar a competência e seguir a nossa matéria com os demais pontos. Até já.